Bom dia, Leonardo. Bom dia, Caldenei. Prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Com. Um dia muito triste, né, Caldenei, Leonardo? A comunidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, tem que estar de luto mesmo, porque nós tivemos esse episódio lamentável, né, de morte de um produtor rural na sua casa, dentro da sua casa, junto com a sua família, que foi cravado de balas de fuzil em plena madrugada. Né? Então, o que salta aos olhos, né, Caldenei, Leonardo, é que a conduta da brigada nesse episódio foi uma conduta letal. Né? Não houve a tentativa de fazer uma condução que não levasse à morte das pessoas que estavam dentro da casa. O que poderia ter sido feito? Ora, poderia ter sido a Brigada Militar auxiliada pela Polícia Civil numa investigação, poderia ter se valido do conhecimento da Polícia Civil daquela localidade para saber se naquele local onde eles estavam indo era uma família de trabalhadores ou não. Eu começo um pouquinho antes. O que levou a brigada a chegar até o endereço da família do Marcos Nuremberg? A brigada estava em busca de pessoas que tinham feito roubo no interior do município de Pelotas, que tinham levado automóveis, tentado levar automóveis para o Paraguai e foram interceptados pela Polícia do Paraná. E a Polícia do Paraná, ao interceptar esses dois ladrões de carro, e ladrões de propriedades rurais, né, que tinham sido então pegos lá, tentando levar os carros para o Paraguai, esses delinquentes que disseram que no interior do município de Pelotas tinha um local onde tinham drogas e armas. Essa foi a informação que eles deram para a Polícia do Paraná. A Polícia do Paraná informou a Polícia Militar aqui nossa, da Brigada Militar, e a Brigada Militar, sem fazer uma investigação, sem chamar a Polícia Civil, sem entrar em contato com a Polícia Civil para fazer uma investigação, e sem anunciar, sem conseguir um mandado judicial, né? Porque, na verdade, o mandado judicial teria que ser um instrumento legal para se poder adentrar a casa de alguém. Essa é a primeira questão que nós temos que nos colocar. É um mandado judicial. E de dia. Não é comum ter mandados judiciais que autorizem a entrada de domicílios à noite. Isso é um direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Então, tudo isso foi sendo desrespeitado. Né? Nós não tivemos a investigação da Polícia Civil, nós não tivemos um mandado judicial que fosse de dia para a entrada naquele suposto local onde tinha alguma droga, alguma arma. Não, nada disso foi feito. Rapidamente, a Brigada Militar tomou para si a tarefa de ir ao local e invadir a casa, e não anunciou, quer dizer, não tinha giroflex. Eu ouvi o depoimento da Raquel Nuremberg, a mulher do Marcos Nuremberg, que foi morto, ouvi o depoimento dos dois filhos, ouvi o depoimento da irmã do Marcos, e todos ali são unânimes em dizer que a cena foi assim, de guerra. Quer dizer, eles entraram quebrando a porta de vidro da casa, e ao quebrar a porta de vidro da casa, o Marcos, que tinha uma arma para defesa pessoal, teria apontado a arma para os policiais e foi cravada de balas de fuzil, que se a gente olha as imagens, já foram amplamente divulgadas na imprensa, vocês vão ver que a casa ficou cravada de balas de fuzil. É uma situação assim que eles estavam pensando que enfrentavam um grupo armado perigosíssimo. E é de se perguntar, a abordagem correta da polícia seria essa? Sair atirando? A abordagem correta da polícia seria não anunciar claramente que se trata da polícia. A gente vê nos filmes, né, como conduta básica da polícia, de manhã, de dia, cerca o local, com um megafone anuncia que é a polícia, exige que as pessoas saiam de dentro do imóvel para se identificarem. Se tivessem feito esse procedimento mínimo, que não precisa ser um especialista, né, para saber que seria a conduta muito mais prudente, né, para evitar tragédias como essa, né? Pode ser que então não pegasse desprevenido os bandidos. Pode ser, mas o que vale mais para a sociedade? Pegarem mais um bandido ou matarem um cidadão trabalhador, chefe da família? O que vale mais para a sociedade? É preferível que a gente chegue de madrugada arrebentando as portas para eventualmente conseguir se antecipar a um bandido e mesmo assim colocando em risco a vida das pessoas? Quer dizer, não é para isso. A brigada não é um esquadrão de exterminadores. Então, mesmo que fossem bandidos, a conduta seria a correta? Eles teriam evitado as mortes das pessoas que estariam envolvidas naquele caso? Bom, o relato da mulher do Marcos, a Raquel Nuremberg, ela disse que ficou 1h30 de joelhos nos cacos de vidro na cozinha, sem olhar para cima, com medo de ser morta também, e sendo humilhada e sendo objeto de chacota daqueles que ela sempre pensou que eram delinquentes, até pela linguagem que usavam. Ela disse no relato dela que a linguagem que usavam com ela, de humilhação, rindo dela, que estava de roupão e seminua, e dizendo para ela que conheciam muitas mulheres, que então isso não era problema, que ela podia então dizer a verdade, porque o marido já estava morto, então que ela falasse.
a linguagem utilizada, a linguagem chula utilizada com ela, vamos dizer assim, a tortura psicológica que foi vítima, a Raquel, dava tudo a indicar para ela que se tratava de um bando de bandidos e não se tratava da polícia. Ela não acreditou em momento nenhum que se tratasse da polícia, porque não era um comportamento adequado para a polícia. Não era um comportamento adequado para a polícia chegar sem se anunciar, chegar atirando e depois perguntando, matando a pessoa e debochando da mulher da vítima, dizendo, já está morto teu marido, agora pode falar, insistindo que não era ela, que ela era outra pessoa. Tudo errado. Aliás, as tragédias são normalmente isso, né? Uma sucessão de atos errados, né? É uma sucessão de erros. Sucessão de erros leva mesmo a tragédias. Né? Que, nesse caso, salta aos olhos. A conduta da Brigada Militar, totalmente imprudente. Vamos pensar que fosse, então, mesmo. Não, era um local, sim. Era de madrugada, tinha um silêncio na casa. Estavam todos dormindo. Quer dizer, tinha mesmo a hipótese de estar acontecendo naquele momento um delito, estar acontecendo exatamente naquele momento um delito que precisasse ser interrompido pela ação da Brigada Militar? Claro que não. Claro que não. Então, quando não é uma situação extrema, onde está já em curso um delito, ou está acontecendo um delito, a Brigada não pode agir da maneira que agiu para a defesa de todos nós na sociedade, para que nenhum de nós seja vítima da mesma situação que passou o Marcos Nuremberg e a sua família, para que nós não sejamos objeto da violência da polícia que deveria nos proteger. Aqueles que deveriam nos proteger, o relato da Raquel é dramático, ela diz exatamente isso. Quer dizer, as pessoas que deveriam nos proteger, nos dar segurança, foram aquelas que violentaram, que invadiram de madrugada a casa de um trabalhador rural feirante em Pelotas, cravaram ele de balas de fuzil, amedrontaram a mulher e agora saíram de lá 18 policiais nessa ação, 6 viaturas estavam envolvidas nessa ação, mas que, sem identificação, acabaram entrando na casa e atirando e depois perguntando. A situação que nós ouvimos, o relato que nós ouvimos da Raquel é dramático nessa posição, nessa questão. Né? Eu ouvi o comandante-geral da Brigada Militar, o Cláudio dos Santos Feoli, que deu uma entrevista também. Claro, ele está muito prudente, querendo até proteger a corporação e com palavras assim muito ainda de prudência, ele está dizendo que tem que fazer investigação, que tem que verificar. Bom, mas não tem câmeras de vídeo nos policiais nessa atuação, porque no Rio Grande do Sul, somente em Porto Alegre e Alvorada, por enquanto, é que as tais câmeras, aquelas que filmam as ações da polícia, estão em ação. Quer dizer, então, não existem câmeras corporais nessa ação. Tá? Então, isso é um problema já para a investigação, porque, nesse caso, nós não vamos ver as imagens da própria polícia nas câmeras pessoais. O que existe são câmeras da casa, que existiam câmeras na casa que as imagens já foram recolhidas. Então, é uma visão das câmeras da casa que nós vamos ter. Nós vamos ter aquela visão das câmeras corporais. Né? E também foi dito, né, que as informações que tinham sido dadas pela Polícia do Paraná eram conclusivas, que tinham georreferenciamento. Olhem bem a sucessão de erros e a imprudência nesse episódio. Né? Quer dizer, o georreferenciamento indicava a casa do Marcos Nuremberg como o local onde, então, estariam armazenadas armas e drogas, e, por isso, a polícia, em disparada, adentrou a casa e fez tudo o que fez, e agora nós estamos nessa situação de insegurança. Né? Nós vimos agora, recentemente, a atuação da polícia, da Brigada Militar, esses 2 episódios de surto psiquiátrico, né? Onde também um despreparo total, já tinha isso alguns anos atrás acontecido, né? Pessoas em surto psiquiátrico levaram tiros na cabeça. Então, nós estamos vendo, na verdade, um despreparo daqueles que andam armados, que são armados por nós, que são da Brigada Militar, para enfrentar situações que são complexas, mas que eles, como estão armados, colocam em risco a vida das pessoas. Uma família chama para conter uma pessoa em surto e a Brigada vai lá e mata a pessoa que está em surto dentro da casa da família. Esse episódio aqui não é um episódio isolado. Tá? É um episódio que fica flagrante o despreparo da Brigada Militar em várias situações, com uso excessivo da violência. É isso que eu queria chamar a atenção. Nós temos aí o uso excessivo da violência. Nós tivéssemos uma polícia pensando mais, olha, nós temos que evitar mortes, evitar incidentes em que leve à morte. Bom, se eu penso dessa maneira, eu vou fazer o máximo, mesmo quando se trata de bandidos, mesmo quando se trata de delinquentes, vou fazer o máximo para que a ação seja não letal. Essa é a primeira questão. Ou nós queremos fazer ações letais. O que dá a percepção que a gente fica é que, ao contrário, o que a Brigada está recebendo de recomendação, pelo menos está saindo a público, é que muitos policiais, e claro que não são todos, eu conheço muitos brigadianos, inclusive tenho amigos na Brigada que não têm essa conduta, mas muitos estão aparecendo aí como pessoas que estão imbuídas de uma vontade de colocar em marcha a violência e fazer com que rapidamente a resposta seja dada de forma violenta. E isso leva, essa forma de agir, leva a situações desastrosas. Ou matando delinquentes, que não é a função da Brigada matar ninguém,
ou matando pessoas inocentes, que ainda é pior, né? Porque ainda tem um agravante ali que não tem razão nenhuma, nem para enfrentamento, nem para ter perigo, nem para ter risco, né? Esses episódios nos levam à reflexão de que nós precisamos realmente de uma reeducação das nossas forças de segurança. Nossa Brigada Militar precisa repensar a sua forma de agir nessas modalidades para evitar situações como essas aí que nós estamos assistindo, de violência patrocinada por aqueles que deveriam nos proteger da violência. Bom, o que tem aí agora? Bom, vai fazer uma investigação, agora sim a Polícia Civil vai entrar, porque agora para investigar a ação da Brigada Militar, né? Se espera que aí tenha independência e a participação do Ministério Público, né? Para ter uma independência nessa investigação, porque isso é outro problema também, é o Estado investigando o próprio Estado, né? É um problema, por isso que o Ministério Público aí é importante para acompanhar, né? Para ver se a investigação vai ser feita adequadamente, né? Houve aí abuso de autoridade, houve violação de domicílio, houve homicídio doloso eventual, houve o quê nessa situação, né? Nós estamos aí diante de qual fato, né? Quais são os critérios, qual é o procedimento que deveria ter sido tomado numa situação como essa? Quando a brigada recebe uma denúncia de que em um local existe um armazenamento de armas ou tem ali drogas, é ir lá e rebentar a porta e sair atirando sem dizer que é a polícia? É esse o procedimento? Ou deveria ter sido feita uma investigação prévia pela Polícia Civil, ir ao local para verificar se está acontecendo um delito naquele momento, em flagrante delito? Bom, em flagrante delito até poderia atuar, deveria atuar. Agora, não tendo flagrante delito, chegando às 3 da manhã, a casa em silêncio, todo mundo dormindo, o procedimento é esse? É arrombar a porta de vidro, quebrar a porta da residência e sair atirando, depois perguntar? Nós temos aí uma sucessão, a meu juízo, uma sucessão de erros aí, né? Que agora vamos tentar ser mais ou menos harmonizados, né? Mas o que nós estamos vendo aí não existia um mandado de busca do judiciário. Quer dizer, como é que nós vamos ver a polícia entrando na casa das pessoas no meio da madrugada sem uma autorização judicial? Não existia ali nenhum indício de que estava havendo um crime dentro daquela casa, todo mundo dormindo em silêncio. Então não existia nenhuma motivação para a brigada atuar imediatamente. Marcos, eu gostaria da tua opinião sobre o que foi dito pelo governador, né? A Brigada Militar, abre aspas, né, para o governador, a Brigada Militar é bem preparada, mas não está imune a erros. Eu acho que a sequência de fatos violentos praticados pela Brigada Militar, que demonstram total despreparo, tanto em ações com relação à contenção de pessoas com surtos psicóticos, surtos psiquiátricos, quanto a abordagem que vem sendo feita em várias situações, às vezes com relação a delinquentes, e às vezes, aí, mais dramaticamente, com relação à população em geral, demonstra que há um despreparo da nossa Brigada Militar. Claro que a gente não pode generalizar nunca, eu insisto, conheço muitos brigadianos altamente qualificados, preparados, fui até professor de vários, e sei da qualificação de muitos brigadianos que nós temos. Então eu conheço, não posso deixar de dizer isso que eu estou dizendo. Muitos eu conheço, são qualificadíssimos e têm essa percepção da prudência na atuação e na abordagem, mas muitos estão despreparados. Quem sabe, eu não sei, tem que averiguar, quem sabe esses 18 que estavam nessa operação são jovens despreparados, não estavam preparados para isso. O comandante deu a ordem para que fosse feita essa atuação. Eu acho que nós precisamos investigar. O que salta aos olhos é a violência com que a Brigada Militar tem adotado nas suas abordagens e que leva, claro, a violência leva muitas vezes à morte de pessoas delinquentes mesmo, que também não é querido por nós. Não é? A Brigada não tem o poder de pena de morte. A pena de morte não é prevista no Brasil, não pode ser decretada pela Brigada Militar. A pena de morte tem que ter não existe a previsão de pena de morte no Brasil. Então não pode ser a polícia a decretar a pena de morte, entrar num local e vou eliminar as pessoas que estão ali. Não existe a previsão de pena de morte no Brasil. Então a Brigada não pode ter como conduta, nem com relação a delinquentes, a morte das pessoas em ação. Ela tem que prevenir isso, evitar isso, e a forma de evitar e prevenir é seguir os protocolos que todos conhecem, vamos dizer assim, de ir ampliando a questão da violência na medida do necessário. Então, primeira coisa, de manhã, durante o dia, cerca o local, com megafone, pede que as pessoas saiam do local e se identifiquem. Se tivessem feito isso, a família teria saído se identificada, iam tomar um susto. A polícia cercou a sua casa e pede para todos saírem com as mãos para cima e se identificarem. Ia ser uma coisa já chocante para a família. Mas nós teríamos evitado a morte do Marcos Nuremberg. O Marcos não teria sido cravado de balas de fuzil, estraçalhado o corpo com balas de fuzil. Nada disso teria acontecido. Então, não é melhor que a nossa Brigada Militar tome essa providência daqui para diante, que não entre em local nenhum, sem anunciar a sua presença, sem um mandado judicial para isso? Se nós tivermos um mandado judicial, se nós tivermos essa conduta de prudência, não, mas alguns vão fugir, alguns vão anunciar, vão conseguir fugir. É melhor que a gente perca alguns delinquentes que consigam fugir, porque a ação não foi tão imediata e letal,
do que matar pessoas que não têm pena de morte contra elas, e pior ainda, matar um chefe de família, um produtor rural, um feirante com toda a sua família, né, numa circunstância assim trágica, né, com humilhação, com tortura psicológica, né, e intimidação que foi feita para toda a família e para a mulher do Marcos, como ela relatou em vários veículos de comunicação. Eu acho que é isso, né? A Brigada Militar está demonstrando um despreparo e, pior, um incremento da violência para resolver problemas de ordem pública, o que é uma conduta temerária e que coloca em risco os policiais, que é o modelo do Rio de Janeiro, né? Esse é um modelo que está no Rio de Janeiro há muitos anos. Mata policiais em grande número e mata as pessoas em grande número, sejam elas criminosas ou não. Então, eu acho que o governador deveria se preocupar em informar melhor a nossa Brigada Militar com relação a condutas não letais, a usar armamento não letal, a ter uma conduta preventiva e deixar para o uso da arma de fogo em legítima defesa em casos muito pontuais, onde aí sim, bom, aí na situação limite eu compreendo. A Brigada Militar se arrisca todos os dias. Então, em situações limite eu compreendo que a pessoa daqui a pouco tenha mesmo, uma legítima defesa, usar da violência. Mas não pode ser a prática, não pode ser o protocolo, né? Como foi agora nesse episódio, ficou flagrante, né? Que no meio da madrugada, tudo escuro, as pessoas dormindo, sem identificação como policiais, sem os giroflex da polícia. A Raquel disse isso muito bem, não. As viaturas estão apagadas. Não estava com o giroflex da polícia, que aí identifica. Bom, aí a polícia... Não, nada disso. Eles sempre pensaram que eram bandidos que estavam invadindo a casa. E se defender dos bandidos que quebraram a porta da sua casa e estão adentrando armados, o Marcos usou de uma arma legal que ele tinha para defesa pessoal e foi cravado de balas aí, com um fuzil por todos os lados. Aliás, uma conduta até que eu acho, pelo relato que foi feito, policiais atirando com fuzil do lado de fora da casa, policiais atirando com fuzil dentro da casa, parece até uma coisa amadora, assim, né? Porque daqui a pouco um policial atira no outro. Né? É uma coisa assim... Bom, os que são técnicos dessa área vão poder dizer muito melhor do que eu, mas saltam aos olhos, são tantas coisas erradas nesse episódio, que saltam aos olhos de qualquer um, até eu que sou um leigo, vejo que tem aí uma conduta de inexperientes até, né? Porque do jeito que eles fizeram, poderia ter sido uma vítima, um policial com um fuzil do outro policial, porque era fogo cruzado, né? Então, acho que tudo isso vai ter que ser apurado agora pela Polícia Civil. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar de perto o Caldenei e Leonardo para que tenha, sim, porque tem que ser um júri popular aqui em Pelotas agora sobre isso, né? Houve um homicídio agora aí. Agora nós temos que ter um júri popular aqui em Pelotas. É isso que nós temos que garantir, que tenha uma investigação independente e que, se for comprovado isso que nós estamos dizendo na versão que está aparecendo pelo relato das vítimas, realmente aí nós temos que ter a punição cabal dos comandantes também, né? E das pessoas que atuaram nesse episódio aí lamentável, essa tragédia aí que Pelotas vivenciou com a violência patrocinada por aqueles que deveriam nos proteger contra a violência. Tá bem, Marcos Cunha, muito obrigado, até a próxima sexta-feira. Até lá, um abraço.